Bagato, de onde veio, de onde tu és, tu é natural daqui de Blumenau, como é que surgiu a Guarda Municipal de Trânsito na tua vida? Como é que tu se encontrou aí nessa tua carreira? Bem, eu em 1995 eu vim de Rio do Sul para Blumenau para servir o Exército e eu acabei ficando 7 anos no Exército como sargento temporário, né? E após a saída do Exército, em 99, na verdade, eu fiz o curso de bombeiro comunitário. Então, quando eu saí do Exército, o Batista, que já esteve aqui com você, né? No segundo episódio. Primeiro episódio. Primeiro. O segundo foi o seu Otaviano. No primeiro episódio, ele era o presidente da Associação dos Bombeiros Comunitários. Então, ele veio conversar comigo e eu passei a ser o secretário. Então, eu vim, na verdade, para coordenar o bombeiro comunitário aqui em Blumenau. Depois, eu acabei trabalhando no Carro Forte. E do Carro Forte eu passei no concurso da Guarda em 2010. Então, de 2010 para cá, eu estou na Guarda Municipal e no Corpo de Bombeiros Voluntários da União. Tu é bombeiro voluntário também? Também. Lá em Ascurra há quanto tempo? Ascurra. Desde 2010 também. Então, agora vai para 13 anos. 13 anos. É sensacional. Show. Vamos fazer assim? Pode ser. Tavares, né? Tavares. Cara, como é que foi também a tua chegada na Guarda de Trânsito? Como é que tu chegou? Como é que tu fazia antes? O que te inspirou para ser um guarda municipal aqui na cidade? Cara, a minha situação é um pouco parecida com a do Bagatli. Só que assim, a diferença é que eu sou natural da região norte do Brasil. E servi ao Exército também. Incorporei nas fileiras do Exército em 2014. O meu primeiro quartel lá foi o 1º BIS, Célula Máter da Infantaria de Selva. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter servido nesse batalhão. E qual companhia? Só uma pergunta. Na Maldita Antiguerrilha e servi também na Companhia de Comando e Apoio, CCAP. A Antiguerrilha é o quê? Isso é a primeira, segunda? Segunda Companhia de Fuzileiros. Segunda companhia é sempre a melhor, né? Eu servi na segunda, né? Olha aí, caramba, cara. Meu Deus, predestinados aqui. Pois era a segunda Companhia de Fuzileiros. Então, ela tem essa nomenclatura, né? Maldita Antiguerrilha. E servi lá até o ano de 2018, quando eu fui transferido para a cidade de Boa Vista. Cidade essa que eu conheci a minha futura esposa, a Pamela Tavares, que também é guarda municipal de trânsito aqui em Blumenau. Cara, que massa isso, cara. Sim. Aí a gente veio para Blumenau, para Santa Catarina em 2021, quando eu dei baixa do Exército. Eu não quis ficar o 8º ano, fiquei 7 anos. E assim, dentro das Forças Armadas, poxa, eu fiz faculdade, eu consegui desenvolver um trabalho bem legal ali dentro. A gente trabalhava também voluntariamente. De todos aqui, eu sou o único que não sou bombeiro voluntário e nem comunitário. Mas assim, a gente fazia um trabalho social muito legal, Sim. que era de ir nas comunidades. Pô, isso é importantíssimo. Então, isso. Era bem legal isso aí, super válido. E aqui, cheguei em Santa Catarina, fui trabalhar de carreteiro. Trabalhei um tempo de carreteiro e o meu último emprego antes da guarda era motoboy. Eu rodei de motoboy, eu mando até um salve aí pra galera do motoboy de Blumenau. E, foi muito legal. Eu fiquei sabendo do concurso aqui da Guarda Municipal de Trânsito na época. E tava eu e a Pamela. A gente tava rodando de motoboy e tudo mais. E, bora fazer esse concurso e tal, não sei o quê. Aí a Pamela disse, vamos fazer essa prova. Vocês passaram no mesmo concurso? No mesmo concurso. Cara, que massa, velho. Aí, no curso de formação, o Bagato e o André foram meus instrutores também. Sugaram um pouco, de certo, né? Não, tá louco, não. Até porque ele foi meu aluno também. Tá? Foi? Que legal. Que massa, cara. Que massa. Então tá todo mundo aqui muito próximo, né? Mas que massa aí, cara. Tu sai do extremo do país, basicamente. Pra ir pra outro extremo. Que massa. Legal. Andrezão. Isso aí, Rafael. Como é que começou a tua história aí, cara? Como é que tu chegou na Guarda de Trânsito? Era a mesma formulação de pergunta que eu fiz pra eles. Ok, Rafael, agradeço aí. Então, para ter ciência da minha atividade, então a minha atividade sempre foi a área do comércio. Então, eu trabalhei nas redes de supermercados grandes aqui de Blumenau. Então, em 2010, em 2008, na verdade, teve a oportunidade ali, teve o concurso público. Eu acabei realizando o concurso público
e nesse objetivo ali foi alcançado, trabalhar na Guarda Municipal, consegui passar o concurso. Lembrando que eu já tenho um familiar que trabalha na Guarda Municipal, que é o meu pai, então praticamente eu tenho uma experiência constantemente, acompanhava as atividades que ele acabava realizando na Guarda, inclusive ele trabalha aqui, ainda. Mas já vou fazer inveja nos outros. Tu sabe que aqui no Halligan a gente tem um quadro de pai para filho, né? Exatamente. Já tem um convidado aí. Já temos o próximo episódio já. Praticamente, desde a época que ele atuava na Guarda, desde pequeno, eu já acompanhava as atividades da Guarda de Blumenau, que até antigamente tinha um uniforme diferenciado, que era um marrom, a calça, né? E a camisa caqui ali. Então, a calça verde, desculpa, e a camisa caqui. Então eu acompanhava frequentemente as atividades da Guarda. Tive a oportunidade em 2008 fazer o concurso público, consegui passar e depois pelo curso de formação, pelas atribuições que a gente estava se formando lá, tive a oportunidade de conhecer o Bagato, do qual é da minha turma de 2008. Já tive algumas oportunidades nesse período de vir até o batalhão do bombeiro ali, me encaixar para ter uma oportunidade de trabalhar no bombeiro. Eu tive sempre vontade dessa forma, né? Então, nessa época, quando eu conheci a escola da Guarda, eu tive a oportunidade de conhecer o Bagato, no qual ele fez o convite para conhecer a instituição do Bombeiro Voluntário de Ascurra, a unidade 32. Então, eu fiz o curso de formação e hoje atuo na corporação também. Então, praticamente 13 anos na corporação. Então, além de atuar aqui na Guarda, a gente atua também na unidade, nas cidades vizinhas, como serviço voluntariado também. Show de bola, e cara. eu puxei ele para a Corrente da Vida Treinamentos. Olha que massa, tem que considerar, tem que pontuar que vocês são sócios da Corrente da Vida, né? Treinamentos, juntamente com o seu Otaviano, que foi o segundo, e com o Batista, que foi o primeiro episódio. Não desmerecendo os outros episódios. Olha só, e não é por acaso, quer ver? Ó, primeiro episódio, segundo episódio, e hoje é o 12. É o 12. Não é por acaso. Caramba, cara, que massa. Porque o 1 e o 2, Batista e Otaviano, e hoje é o 12. Aí, ó, a junção, né? Não é por acaso, não é por acaso. Como, além dessa situação ali, depois eu fiz alguns trabalhos, na verdade, cursos profissionalizantes, curso técnico de segurança do trabalho, tecnólogo, já trabalhava ali, né, frequentemente em algumas capacitações, treinamento, que é a oportunidade que eu tive de conhecer a Corrente da Vida, e dali a gente foi desenvolvendo alguns trabalhos na área de... É uma empresa que vai fazer 20 anos mais, né? Faz 19 anos, dia 3 de setembro desse ano. O ano que vem, massa. 20 anos, e aí nós vamos fazer um especial. Vamos, com certeza. E agora, deixa eu voltar um pouquinho para a Guarda, já que deu uma pincelada, depois a gente dá mais uma pegada de cada um. Eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas uma vez eu tinha lido que lá atrás, no começo de Blumenau, quando tinha a guarda aqui na cidade, a Guarda Municipal de Blumenau estava preparada até para uma guerrilha que ia acontecer. Tem uma história dessa aí que tem nos bastidores. Isso é verdade mesmo? Né? Dentro da história da Guarda de Blumenau? Tem isso? Bom, o que acontece? Eu vi uma curiosidade daquele Blumenau antigamente, né? Então, pô, já estou aqui... É que nós vamos deixar o Lucas falar. Historiador. Porque a gente está num projeto aí que daqui a pouco ele vai entrar mais no assunto, né? Mas ele andou estudando bem, juntamente com o Pinheiro eu pergunto e outros isso guardas. por quê? Porque justamente para a gente mostrar o legado que a Guarda Municipal de Trânsito aqui de Blumenau tem, que não é uma instituição que começou ontem, né? Exatamente. Mostrar a tradição, né? Para as pessoas que estiverem acompanhando, não só de Blumenau, entender, né, que vocês têm uma tradição, vocês têm um legado, têm uma história, né? E precisa... Sim. É importante dar relevância para isso, se é de fato verdade isso, né? Bom, o que acontece? Para a gente entender um pouco disso, a gente tem que voltar bem lá atrás e entender que Blumenau, ela é uma cidade que ela se reconstrói muito facilmente. Por quê? Por causa dos seus moradores, por conta da população. A população de Blumenau, ela tem essa atitude. Então, em meio a tantas crises que houveram, enchentes e tudo mais, Blumenau sempre conseguiu se reconstruir com êxito. Então, assim, voltando lá atrás essa questão, sim, aqui nós tivemos uma guarda armada bem antigamente, que eram os mateiros aqui. Então, eles cuidavam da segurança dos moradores, então, para não deixar ocorrer furto de galinha, furto de porcos de criação.
E Blumenau, uma característica muito forte é essa questão do trabalho. Fora ter muito emprego, muito trabalho aqui, sempre foi muito forte essa cultura do trabalho aqui em Blumenau. Tanto é que a gente, só fazendo um adendo, a gente não tem carnaval aqui. Então, assim, é muito forte isso, essa questão do trabalho. E eu pesquisei muito sobre Blumenau antes de optar em vir morar aqui na cidade de Blumenau. Então, o que me chamou a atenção foi essa questão de não ter o carnaval aqui. E estudando isso, teve a Guerra do Aipim, que foi uma guerra... Que era isso. Justamente. Que eu lembro muito vago. Sim, que foi um conflito, que o que acontece aqui em Blumenau, como tinha essa guarda patrimonial que cuidava da segurança do município, houve esse conflito com a PM. Na época era o distrito de Desterro, que hoje é a nossa querida capital Florianópolis. Mas eu acho que isso é na época de Império ainda, né? Ou não? Foi 1800 e pouco, era bem no regime do Império. Então, assim, o que aconteceu? Blumenau não... Eles queriam integrar Blumenau ao Brasil. Então, Blumenau veio, os colonizadores alemães, aquela questão toda. Então, meio que não se submetia. E era muito forte a questão do idioma alemão aqui. Sim. Então, aconteceu essa situação e eles tinham que, de alguma forma, não, a gente precisa integrar Blumenau. Então, houve esse conflito e, pasme, cara, aqui Blumenau é tão, não sei se pode falar palavrão aqui, é tão foda que eles conflitaram com a PM, venceram o conflito e foram até o distrito de Desterro, agora atual capital Florianópolis, e disseram, a gente não se entregou e a gente quer negociar. Então, eu acho massa essa parte da história de Blumenau. E aonde está escrito isso? Está no site do nosso querido falecido Adalberto Dai. Isso. Inclusive, a prefeitura de Blumenau fez uma homenagem para ele. Eu acho isso muito legal. Um baita historiador da cidade, né? Sim. Exatamente. Mas esse link que fazem, né? Pelo menos quando eu li a matéria, o link fazia a guarda, a atual guarda. Faz todo sentido, é a vertente da Guarda Municipal de Trânsito de Blumenau, essa guarda dessa época? Tá, aí entra a questão. Com o tempo, o que aconteceu? Aí foi instituída a Polícia Militar dentro do Estado, tudo mais, a organização do Estado. Então, não tinha quem fizesse serviço de trânsito aqui em Blumenau. Aí o que aconteceu? Passou-se a guarda a fazer serviço de trânsito. Tanto é que a gente foi a primeira guarda do Brasil a atender acidente de trânsito com óbito. E o óbito no trânsito ele não deixa de ser um homicídio. E muitas guardas querem essa prerrogativa e a gente tem ela por costume, por fazer ao longo de muitos anos. Então, assim, é algo que eu tenho muito orgulho, sabe? Eu, na época do Exército, eu sempre quis polícia militar, sempre estudei para concursos militares e dentro dessa vertente. Então, as coisas começam acontecendo na nossa vida e a gente se pergunta às vezes, né? Poxa, eu queria uma coisa, acabei chegando em outro lugar. E assim, hoje eu tenho muito orgulho de ser guarda municipal aqui em Blumenau e a gente está correndo atrás dessa regulamentação, porque hoje a gente cuida tão somente do trânsito. Não, Mas é até bem lembrado isso pelo Lucas, porque o que acontece? A gente atua em trânsito, só que tem parte do trânsito, por exemplo, que é crime, que deveria ser a Polícia Civil. Sim. Então, a nossa guarda é a única no país ainda que atende acidente com óbito, né? Então, quando a gente fala isso, não é orgulho de atender o óbito. Não, o orgulho é o seguinte, tem cidades no Brasil que o corpo chega a ficar 48 horas em cima da via. Caramba, o nosso em 30 minutos não está mais ali. Porque ele continua sendo um ser humano. Ele continua sendo filho, esposa, marido, pai e mãe de alguém. A pessoa que tem uma dignidade, né? Ela precisa ser preservada, precisa dar que o processo seja logo, né? Isso. Então, quando a gente fala desse orgulho que o Lucas acabou falando aqui, o orgulho é exatamente esse, entendeu? E, de certa forma, acaba liberando a Polícia Civil para outros trabalhos de Polícia Civil. Né? Então, a gente tem muito orgulho de poder fazer esse trabalho, entendeu? E como o Lucas mesmo falou, existe duas vertentes, né? Ou é a lei ou é por costume. Então, os juízes hoje, né? Que acabam
fazendo o julgamento de embriaguez ao volante, de acidente, danos materiais e assim por diante. Em Blumenau eles aceitam o nosso laudo exatamente por costume, porque há 60 anos que vem se fazendo dessa forma. Já é não sei se entra como tradição já, né? O costume é a tradição, tradicionalmente se faz dessa forma, é isso aí. Isso, sensacional. Isso é o melhor atendimento para a qualidade, né, cara? Para a comunidade, né? Porque tu pensa, a gente que trabalha na área, tá na rua direto aí, pô, às vezes o corpo fica ali 20 minutos. Cara, passa uma cambada de irresponsável, tira foto, fica expondo a vítima. E, cara, e vocês têm... Não é que vocês têm essa prerrogativa, mas você tem esse costume, essa tradição de chegar lá, já resolver todos esses trâmites que supostamente era da Polícia Civil, né? Que tem uma demanda muito grande para atender, né? E vocês conseguem, de certa forma, diminuir essa exposição dessa vítima de trânsito e já logo ir para o IGP e dar destino, cara, é muito bom isso. E determinada situação nós vamos além ainda, porque na maioria dos municípios, quem atende o acidente sem vítima é a Polícia Militar e quem atende acidente com vítima é a Polícia Civil. Então, aqui em Blumenau, nós fizemos o trabalho de Polícia Militar e de Polícia Civil e de Guarda Municipal e de agente de trânsito. Então, por isso que a gente está correndo atrás desse reconhecimento. E esse reconhecimento para transformar ali, né? Transformar, eu não sei qual é o termo correto. Regulamentar, seria, né? Para ser uma guarda municipal, né? Armada. Armada, né? No caso. Como é que está isso hoje, esse processo? Ele já avançou muito? Não? Como é que está isso? E como é que... O que acontece? Para quem não entende, né? O que acontece? A gente está tentando desmistificar muita coisa. Uma das coisas que a gente tenta desmistificar é essa questão do armamento. Vai armar, não vai armar? Tudo fica a critério do chefe do executivo, para começo de conversa. Outros pontos. Existe uma lei que é a 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil. E no artigo 4º dela, ela elenca um rol taxativo. Então, assim, eu vi algumas falas do chefe do executivo e de algumas pessoas, né? Você acaba se expondo ali, dando entrevista em outros lugares e, mas não tem como armar os guardas, não tem como mudar isso, não tem como... Primeiro que hoje a comissão que está instituída, do qual eu sou delegado do sindicato, da Sindiguardes, que é dos guardas e agentes de Santa Catarina. Então, essa comissão, que também tem o Jefferson, que é o nosso presidente da nossa Asguarde, que é a nossa associação de guardas, hoje, essa nossa comissão que a gente formou, ela trabalha em cima de quê? De desmistificar, de esclarecer, deixar para a população bem claro, e a gente agradece mais uma vez poder estar participando do teu podcast, porque é importante levar informação para o munícipe. Então, assim, hoje essa questão de vai armar, não vai armar, vai regulamentar, não vai, a gente não quer salário, a gente não está querendo criar um impacto financeiro. A questão do impacto financeiro ela é mínima, entendeu? Hoje nós já temos o 153, que é o telefone regulamentado por lei para as guardas municipais. A gente tem a estação de rádio, que é regulamentado também para as guardas municipais. Fardamento azul marinho que a gente utiliza, que também são tão somente de guardas municipais, porém, no papel, no meu contra-cheque está escrito guarda de trânsito. Lá no CBO, a minha nomenclatura está como agente de trânsito. E no nosso colete, no nosso equipamento, está GMT, Guarda Municipal de Trânsito. Então, hoje a gente busca essa questão da regulamentação. É quase buscando uma identidade, né? Justamente. Isso aí, né? Exatamente. Uma identidade, né? Exatamente. Porque, perdão, vocês, né, que nem eu falei ali, né? A gente sabe que a Polícia Militar tem uma demanda grande, a Polícia Civil a mesma coisa, né? Mas, vocês fazem parte do serviço que seria da Polícia Militar. Mas parte do serviço que seria da Polícia Civil. E aí, vocês ainda, cara, mesmo sem o armamento, que para mim, arma, né, posso ser cancelado agora que eu vou falar, né? Mas, cara, armas salvam vidas, cara, né? Sim. E aí vocês estão na rua diariamente, estão aí se expondo, né? Por que não, cara? É uma força auxiliar a mais, cara. É segurança pública isso, né? Tem que ser debatido isso, eu acho. É que tem que entender que a gente está do mesmo lado e não de lados contrários. E às vezes é esse o impacto que acaba acontecendo, entendeu?
Mas sabe o que é mais engraçado? Pela lei 13.765, que é o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, existe o SUS, Sistema Único de Saúde, e tu tem um Sistema Único de Segurança Pública. Tanto como guarda municipal ou como agente de trânsito, nós fazemos parte da segurança pública, juntamente com bombeiro, polícia militar, polícia rodoviária, polícia federal. Então, assim, por isso que hoje a nossa ideia dessa comissão formada é levar informação, porque quem detém informação consegue trabalhar em cima disso. Então, assim, hoje a gente tem buscado e tem batido muito em cima disso, em levar a informação de maneira correta. A gente agradece a Câmara de Vereadores, eu particularmente agradeço a Câmara de Vereadores de Blumenau, porque votaram por unanimidade a audiência pública. E hoje a gente está dependendo do nosso querido chefe do executivo para ele estar marcando o dia dessa audiência pública. Acho que essa votação não foi lá por 2000 e teve uma audiência pública que eu participei uma vez, cara. No passado teve algumas audiências públicas que estava reunida a Polícia Civil. Acho que 2015 ou 2016 teve uma audiência pública. A ideia era a mesma. Era a mesma. Só que daí barrou, entendeu? Acabou barrando, não pela audiência, mas porque o chefe do executivo também não quis. É porque o que acontece? 2016 você ainda não tinha o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Essa lei só foi instituída em 2018. Em 2016 a GMT ela era uma autarquia, que era o CETERB. Então o que acontece? A administração pública indireta, e hoje nós somos da administração pública direta. Então, querendo ou não, os governos anteriores acabaram ajudando nesse processo de regulamentar a guarda municipal, porque era muito difícil se transformar uma autarquia em secretaria, e isso já foi feito. Então, assim, hoje nós temos a melhor estrutura em termos de viatura, temos a nossa querida CCO, que temos muitos colegas que trabalham lá. Então, em termos de estrutura, nós somos sim a melhor guarda de Santa Catarina. E é perceptível isso, eu falo porque assim, morei muitos anos aqui em Blumenau, faz 2 anos, vai fazer 1 ano de volta que eu voltei para Indaial, né? E eu percebo, sei lá, nos últimos, eu vou falar errado, acho que 5 anos, a evolução da questão de frota, equipamento, que a guarda foi muito, cara. Quem chega em Blumenau hoje e vê os equipamentos que vocês trabalham, as viaturas que vocês têm, né? A estrutura que vocês têm. Pô, eu lembro que quando a guarda era aqui na travessal aqui da... Na Rua São Paulo ali? Na Thomas Moto ali. Lembra que tinha uma vez Paraíba. Na Paraíba? Isso, que o endereço é Rua São Paulo 501 aí. Cara, de quem compara a guarda daquela época e hoje com a estrutura que tem, olha a evolução que vocês tiveram. Não, nós tinha carro alugado só com o canequinho em cima, cara. Era só o canequinho ali vermelho em cima, cara. Geralmente ali era tudo veículo descaracterizado, com só o símbolo da guarda, porque era todos os veículos de aluguel, né? Aluguel. E tinha uma sinalização temporária ali, que era os copinhos de suco. Os copinhos que chamavam os que o giroflex ali. Sem sirene nenhuma. Nós tínhamos dificuldades maiores, principalmente deslocamentos para ir para as ocorrências. Porque praticamente, com um veículo já com giroflex, sirene e tudo, enfim, dessa maneira, tem um deslocamento um pouco mais rápido, uma abertura, né? Com aquele período ali, naquela fase que a gente estava na Rua São Paulo, praticamente a gente teve bastante dificuldade em deslocamentos para dar suporte para a comunidade. Volta e meia, eu me acabo me deparando com um acidente aqui em Blumenau, e por muitas vezes, vocês podem me corrigir, a guarda chega, não menosprezando o serviço do bombeiro, a guarda chega primeiro que o bombeiro, cara. Chega várias vezes, cara. Tu olha a agilidade dos caras, sabe? Então... Até porque exatamente aquilo que você falou, não se trata de menosprezar. Mas às vezes o bombeiro tá numa outra ocorrência, entendeu? Então não se trata dos dois sair junto e um chegar primeiro. Como às vezes eles chegam primeiro, como a gente chega primeiro com o SAMU chega primeiro. É deslocamento, aonde vai estar a viatura naquele momento, então tudo isso. Vocês estão na base norte. Mas várias vezes. A viatura da base norte está aqui no Santo Antônio, vocês estão lá na Gustavo Zimmer. É isso aí. Poxa, mas enfim, eu quero frisar a questão, né, que hoje vocês estão muito mais ágeis, né, na questão de deslocamento, né? Até na questão de frota de moto, né? Meu Deus, evoluiu muito. O que acontece também na grande maioria das vezes, o bombeiro aqui de Santa Catarina, ele não atende com motocicleta.
E nós da Guarda Municipal de Trânsito atendemos com motocicleta. Então facilita bastante o trabalho de deslocamento, igual o colega aqui, o Bagato, lhe falou, dentro do trânsito de Blumenau. E só para efeito de conhecimento, hoje aqui em Blumenau a nossa frota de veículos é 281 mil veículos cadastrados para Blumenau. Uma cidade de 61 mil habitantes. Meu Deus, é muito carro. Fazendo esse link já, né, que a gente mencionou, tempo-resposta, né, trabalhar junto com o bombeiro, vocês acabam atuando em atendimento pré-hospitalar ou vocês ficam mais na parte, né, questão de laudo? Vocês acabam, não, vamos botar a mão na massa também? Como é que funciona isso? É que a nossa atividade fim nesse trabalho, vamos dizer, é o levantamento dos dados do acidente, né? Sim. Então, declaração, croquis, que é o desenho do local, para depois o juiz, em cima desse nosso levantamento de dados, inclusive dizer quem é o culpado do acidente, que hoje é sinistro, né? Do sinistro e assim por diante. Mas várias vezes a gente acaba se deparando, a própria comunidade, às vezes por ver alguém de uniforme, acaba meio que solicitando essa ajuda, entende? Sim. Então teve várias situações em que a gente acabou auxiliando o bombeiro, porque 2 pessoas numa viatura, o SAMU geralmente é em 2, então para movimentar, para auxiliar, às vezes uma imobilização de fratura, várias vezes foi atuado dessa forma. Inclusive, para reforçar aqui um pouco, o André é o meu parceiro de viatura também. Então, o André é meu parceiro de viatura. O André é meu sócio na Corrente da Vida Treinamentos. O André é meu parceiro quando a gente trabalha lá no Bombeiro em Ascurra. Então, se tu vê, ele é 10 anos mais novo do que eu, mas está com cabelo branco, porque trabalha comigo. Então, tu me diz, então. Trabalhava em olaria antes? Não. Ô, Rafael, tem uma que eu tenho que contar, cara. Tem uma eu vou começar a contar as coisas. Não, eu vou começar a contar. Em 2010, quando nós fomos chamados, nós fomos a segunda turma a ser chamada, e teve... O nosso concurso é de 2008, então em 2009 a primeira turma foi chamada e nós em 2010. E aluno, tu sabe que todo instrutor que chega, ele faz a apresentação dos alunos. E hoje o meu parceiro de viatura não era para ser o André. Não. Era para ser o Fernando. Fernando trabalha no pátio da Guarda Municipal. Mas qual que é a RM que deu aí? Então, o que acontece? Quando eu fazia a apresentação, olha só, quando eu fazia a apresentação, cada um falava do seu passado. Aí eu dizia que eu era sargento do Exército, que eu tinha curso de tiro lá do BOP, que eu trabalhei no carro forte. Aí o André dizia assim, mas esse cara, meu Deus, que babaca que é esse cara. Sério, cara, ele tá aí, sério. Remorso, ele tem remorso. É sério. É importante tu falar, Bagato, é importante. Aí o que acontece? Ele achava, eu disse, cara, mas eu vou me apresentar como? Os caras pedem e eu simplesmente falava onde eu tinha passado, que fui coordenador do bombeiro comunitário e tal, né? E aí diz, pô, esse cara se acha, né, cara? Como é que pode? Mas isso é castigo, porque hoje ele tá trabalhando junto comigo. Remorso, cara. Mas eu vou te dar o direito de resposta, vai lá. É passageiro, isso aí foi temporário naquela época, não tem mais remorso, a gente já criou as pazes, aí já tá tudo certo já. Tanto que nós estamos como parceiro há 9 anos. 9 Caramba, 9 anos como parceiro. Hoje eu acho que das duplas do trânsito, nós é que temos mais tempo de dupla. Caramba, isso é bom, você mostra entrosamento, né? Não, cara, eu gosto pra caralho desse cara. Não, eu vou falar aqui pra ficar gravado mesmo, cara. Porque pra ser usado contra você. Se ele tá hoje na corrente da vida, cara, porque eu gosto dele, senão ele não estaria, cara. Entendeu? Aí arrastei pro bombeiro, porque a gente precisava também devido ao tipo de treinamento que a gente faz. Cara, isso é um irmão que eu tenho, cara. Sério. Nossa, esse é um irmão que não é de sangue, mas, cara, esse cara, pra mim, esse é o meu parceiro caveira. Mas quer ver uma coisa?
uma das ocorrências que deu maior repercussão aqui em Blumenau e foi muito destaque, o André foi o responsável por esse salvamento. E quem era que estava junto? O Bagatli. Então a equipe estava junto. Então, assim... Conta essa história aí, irmão. Tá o papo. Não, é melhor o André contar essa história. Mas assim, é André, importante colocar o vídeo desse salvamento Pô, aí se que o André... tivesse o vídeo, né, dá um jeito, dá pra botar? Tá, tem fácil? Eu acho que tu tem, né, André? Consegue Tem, ali mas consegue, Ô, Pedrão, dá muito consegue trabalho esse pra colocar na vídeo. tela, Pedrão? Não? Inclusive, Vai desenrolando aí. pegando o gancho ali do que foi falado, realmente isso repercutiu muito grande, né, para a nossa corporação, no qual ela prestou esse atendimento. Então, só para tu entender, praticamente agora vai fazer 2 anos essa ocorrência. Isso foi dia 19 de agosto de 2001. Então, a gente estava na região... 2021 2021, e 21. desculpa. Exatamente. Tá entregando Então, a idade gente disso. estava na região da... Não na sabe, região não. da Velha, quando a gente recebeu um chamado, um acidente aqui na rua 7 de setembro, de frente ao shopping Neumart, aqui na área central, e estava bem conturbado, um acidente de carro e moto envolvido aqui, estava bem trancado, congestionado. A gente se deslocou até aqui a área central, o bombeiro já tinha conduzido o condutor da moto, e nesse meio tempo que nós chegamos, a gente liberou a pista até para dar fluidez no trânsito, por isso que é o papel da guarda, o diferencial para liberar o bombeiro para uma outra ocorrência, e também a gente poder dar aquela fluidez no trânsito, que geralmente a comunidade, né, questiona muito porque está congestionado, mas a gente tenta dar um ênfase o mais rápido possível para liberar a pista. Botamos os veículos todos para fora da pista, colocamos de frente a Caixa Econômica ali, enquanto em Aqui do determinado... ladinho, basicamente. Exatamente. Aqui do tem lado, uma- aqui do lado. Sim. Antiga Só Royal. fazer a Antiga Royal. Então, quando a gente estava elaborando a documentação ali do boletim de ocorrência, parou um carro, mas começou um buzinaço. E eu olhei para o lado e não entendi. Pensei que era um desentendimento de alguns condutores. Quando parou ao lado meu, um veículo, ainda eu me recordo do carro, era um Gol vermelho. O condutor do carro disse, tem uma criança engasgada. Eu prontamente abri a porta traseira, a mãe entregou a criança, praticamente tinha 26 dias. 26 dias. 26 dias. Recém-nascido, é RN. Depois a gente até entendeu como é que era o episódio deles, que eles estavam se deslocando para o Hospital Santo Antônio, né, para uma consulta médica. No primeiro momento eu já pedi para ele tirar o carro da pista e eu já, né, fui fazer o procedimento de tapotagem ali, que é um procedimento que a gente usa para desengasgamento de criança, né, principalmente de bebês lactentes. E aí eu tava lá nos carros verificando os danos. Aí ele gritou para mim, bebê engasgado. Exato. Aí eu voltei e ele já iniciou as manobras. E aí, porventura, ele disse, registra. Por quê? Porque a gente registrando, como a gente já trabalha com treinamento, tu imagina o material que a gente tem hoje, que é aquilo ali que foi registrado, que é o vídeo, né? Pra gente mostrar nos treinamentos que funciona. Só que tem que fazer. Entendeu? Aí o André desenrolou. Exatamente. Tem Daí esse vídeo ali? tenho, já vou passar. Se tu mandar aqui, a gente já bota aqui na tela. Então esse... Tá em algum jornal, alguma coisa? Tem, mas eu já vou te mandar aqui pra ti. Manda já direto. Posso mandar direto ali no Dr. Amadeu, ali no Instagram? Calma aí. Bota aí, doutor Amadeu. Bota... Vai falando aí. Só digita ali. Então, o que acontece? Daí a gente prontamente, né, fez ali a tapotagem de desengasgamento, procedimento padrão, e conseguimos ter êxito na questão de Pedrão, poder desengasgar esse bebê. Então, logo após isso, por felicidade ali, ainda surpreendeu ainda o término do atendimento, porque a gente daí, como estava já dentro da normalidade, a gente estava mais tranquilo, acalmamos os familiares também. Daí a gente... Eu questionei como é que era o nome da criança e por felicidade era o próprio nome do meu filho, que era Nicolas. Então surpreendeu, cara, foi fantástico, entendeu? Vai fazer o download aqui, depois tu manda para mim no WhatsApp? Sim. O nome do bebê era o nome do filho do André. O nome do meu filho. Então tivemos êxito ali, consegui salvar essa criança. Hoje dentro da história da guarda,
a gente não tem nenhum registro e a gente teve essa felicidade de salvar. Então repercutiu muito, né? Até mais do que a gente imaginava que seria, né? Inclusive, quando a gente tirou o plantão na guarda, no Corpo de Bombeiro lá de Ascurra, Piúna e Rodeio, lá no CBVU, inclusive a gente entendeu algumas ocorrências. Vocês ganharam uma menção na Câmara de Vereadores de Ascurra, né? Por conta disso, não foi? De Ascurra ou foi Rodeio? Acho que foi de Rodeio. Uma menção de aplausos lá, né? E outra aqui de Blumenau, aqui na Câmara de Vereadores também. Mas eu lembro que lá numa época também, vocês foram chamados. Eles foram lá no Bombeiro. Isso mostra para a comunidade em geral que a nossa guarda ela tá pronta, né, cara, para atender a comunidade, para auxiliar, né? Claro que vocês não vão ofertar o mesmo atendimento que o bombeiro, o mesmo atendimento que o SAMU. Porque a gente não tem equipamento para isso, né? Mas o que está dentro do conhecimento de vocês, de limitação de atendimento, vocês vão ofertar e vão tentar resolver aquele problema até o tratamento definitivo chegar. Né? Inclusive, para te entender, Rafael, várias, mas assim, ó, não tem como a gente enumerar de tantas que foram. Às vezes alguém levando um familiar para o hospital porque não conseguiu uma ambulância, né, para poder transportar. A nossa guarda fazia o batedor. Então, como o Lucas disse, o Lucas não é bombeiro comunitário e não é bombeiro voluntário, mas já fez batedor para alguém que estava indo para o hospital com problema cardíaco. Tem uma situação, eu vou te cortar, eu não sei se dá para falar disso, que é uma situação que eu fiquei, assim, de certa forma, assim, cara, os caras são encarnados mesmo. Que foi aquele atropelamento lá na Romário Badia. Vocês chegaram, dá para falar disso aí? Vocês chegaram, sair da cidade, encontraram, dá para falar disso ou não? Dá. Pô, olha isso, cara. Vocês, cara, é a missão de vocês. Vocês foram pegados para ali, cara, o caminhão saiu para onde? Por atrás. E chegaram, cara, acharam. Cara, isso aí foi quase um CSI, sabe, cara? Quando vocês me contaram isso aí, eu falei, cara, isso aí é coisa de filme, mano. Isso aí foi... o que aconteceu naquilo ali? Ali na 1º de janeiro com a Romário Conceição Badia, inclusive ali tem um vídeo, né, André? Tem até um vídeo, né, do que aconteceu. Depois a gente teve acesso das crianças, uma filmando a outra, e pegou exatamente o momento ali que o jovem estava descendo de bicicleta e o caminhão passou. Pegou? Teve essa imagem? Tem essa imagem. Cara. Então, tipo assim, as meninas, uma filmando a outra andando de bicicleta, assim, aí apontou lá pra cima, né, cara, pra rua, primeiro de sentido a Romário Badia, né? Aquela, isso, aí o que acontece? Vendo, assim, ó, deu de ver, vindo a bicicleta, só passa o caminhão, aí não dá de ver batendo exatamente porque estava do outro lado, mas conseguiu identificar o acidente. Só não se conseguiu identificar se o caminhão avançou o sinal vermelho ou foi a bicicleta. A gente acredita que, por diversas formas, foi a bicicleta porque tinha carro parado ali. O jovem descia pelo lado dos veículos, entendeu? E aí, conversa com um, conversa com o outro, pegaram a placa e ali na própria declaração das pessoas que estavam no local, uma das pessoas disse assim, não, o cara do caminhão parou e ele viu que tinha o acidente, mas simplesmente foi embora. E aí pela placa voltamos para o departamento, puxa no sistema, vem daqui, vem dali, endereço de Ilhota, conseguimos o telefone, falamos com o proprietário do caminhão e ele disse, não, eu vou pedir para ele aguardar vocês podem ir lá que ele está aguardando. Fomos até Gaspar, Ilhota. Em Ilhota conversamos com a Polícia Militar deu apoio para a gente achar. Ali em Ilhota tem um certo problema, que tem um problema de numeração ali. Tipo, é número 1, 2, 5 mil, aí depois volta para 3 mil. Então, sabe? Então, assim, a Polícia Militar de lá nos ajudou muito. Até que achamos o caminhão, estava trancado, né? A gente conseguiu entrar para poder identificar que era a placa, que era aquele caminhão. Então, a gente conseguiu identificar lá. Fomos até a Polícia Civil, fizemos todo o trâmite legal ali, né, que achamos o veículo, o endereço, onde estava, tiramos foto, fizemos vídeo, entregamos tudo na mão da Polícia Civil. Cara, não, essa daí, cara... Pouco dinâmico, né? É louco. Essa daí foi...
E a adrenalina, né? Porque tu tá ali, pô, tem que achar esse caminhão. Vamos lá, vamos aqui, vamos lá. E, pô, Né? E chegou lá, tinha diversas transversais, cara. E o problema foi exatamente esse negócio da numeração. Mas eu acho que eram as 22, 23 horas. A hora que a gente achou o caminhão. E esse acidente foi bem saída de escola, né? Eu lembro que na época... O horário era mais ou menos esse, de saída de escola. Tudo trancado ali, diversas viaturas. Cara, foi um negócio punk. A mãe chegou ali, cara, ajoelhou em cima do filho ali, que já estava sem vida, né? Então foi um negócio bem forte. E aí o que acontece? É o que a gente sempre relata também. O fato de acontecer o acidente é uma falha humana. Já começa por aí, dificilmente vai ser. Então 95% dos acidentes é falha humana. Mas mesmo que teve essa falha, não ficar num local para prestar informação, é isso que deixa a indignação, entendeu? E por isso que a gente correu atrás, exatamente porque... Só vai agravar mais a situação daquele condutor, né? Agrava cada vez mais. Mas, além disso, teve uma outra ocorrência que tinha um cardíaco. Nós acabamos fazendo o batedor, mas com ele dentro do nosso veículo. Opa. Então, ele era cardíaco já, conseguimos entregar no hospital, fizemos o procedimento. Um outro dia na Rua 15, simplesmente a gente passando na Rua 15 e voltando para o departamento, um jovem pula no meio da rua, na frente da viatura, cara. Quase atropelamos ele, porque ele simplesmente se jogou na frente. O cara ancora a viatura. Aí ele diz, cara, a gente tentou contato, mas o bombeiro está atendendo, o SAMU está atendendo, nós temos uma senhora aqui que tem CA, que é câncer, né? E ela está com hemorragia grave. Aí entra exatamente o que você falou, cara, a nossa viatura não está preparada para levar um doente. A gente teve que pegar plástico, teve que pegar papelão, porque realmente tinha sangue também, levamos pro hospital, né? Então, várias e várias vezes, assim, teria inúmeras situações aqui, que não é o caso a gente ficar batendo em cima agora, mas para mostrar a importância do papel da guarda também na cidade, né? Isso porque a gente está relatando o dia a dia que praticamente a gente se depara dentro da nossa corporação, como aqui praticamente nós trabalhamos em dupla no plantão, então a gente se depara. Mas existe sim outros relatos por outros colegas de trabalho também, né? Que seja na equipe motorizada, seja na equipe de viatura de plantão, que frequentemente está sendo esse tipo de... prestando esse auxílio para a comunidade diante desses atendimentos, né, que constantemente a população vem solicitando, né? Sim. E é tão legal que, partindo dessa premissa que a gente acaba, às vezes, executando, nós temos 2 guardas municipais de trânsito que estão fazendo o curso de bombeiro comunitário, exatamente por esse fator, entendeu? Pô, os caras estão fazendo, e se cai na nossa mão, a gente, um preparo a mais pode fazer a diferença. Mas hoje na guarda bombeira é só vocês 2 ou tem mais, né? Tem mais. Tem o Vanzuí, tem o Chiarelli, tem o Zimmer. Tem o Zimmer. Isso, tem vários. Tem vários. Isso é bom, né, cara? Porque... Foda dos batedor também, né? Não é só... Porque assim, hoje o bombeiro é meu trabalho, né? Mas quando o bombeiro, que no caso de vocês é mais que um hobby, vamos dizer assim, pô, isso vocês conseguem agregar muito para dentro da função principal, né? Que é de vocês, né? Hoje o que acontece é que a gente tenta entregar para a comunidade o melhor. Então, assim, muitas vezes a comunidade ela acaba filtrando o que é ruim. E, às vezes, dentro da guarda a gente tem sim colegas que acabam sendo grosso com o morador, com o munícipe. E a comunidade muitas das vezes só vê esses camaradas, entendeu? Não vê o que a gente tem hoje de melhor. Por isso que a gente busca essa regulamentação para ter uma corregedoria, entendeu? Para poder tirar essas maçãs podres de dentro da corporação. Mas tem um contraponto, cara, que aí eu entro defendendo a guarda municipal, porque assim, geralmente quando se cria na rede social aí alguma polêmica referente, que sai vídeo, é fácil eu pegar um vídeo e começar a filmar ele completamente fora de um contexto. Sim, né? Perfeito. Né? É muito fácil. Por exemplo, tu faz uma abordagem muito profissional e eu começo, de certa forma, a ser muito ríspido contigo.
pô, tu como uma autoridade de trânsito, tu também tem que ser firme no que tu vai falar. E aí quando, pô, nós somos seres humanos, aí quando o cara acha, não, agora eu já tirei ele um pouquinho do certo, tá falando mais alto, olha aqui, ó, excesso. Mas, cara, o que tu fez errado? Teu carro tá em dia? Teu documento tá em dia? Tu foi respeitoso com aquela autoridade presente? Porque é fácil pegar um negócio fora de contexto, né? Eu falo E é o que acontece, né? Mas sabe o que eu acho mais engraçado? Eu tô 1 ano na guarda. Os colegas estão mais tempo. Eu nunca vi nenhuma notícia dizendo que tem guarda corrupto, que o guarda pegou dinheiro. Agora sim, todo mundo fala que o guarda foi grosso. Por quê? Falar que foi grosso é fácil. É fácil falar que o guarda foi grosso, que o guarda foi isso. Agora, falar que o guarda foi corrupto, que o guarda roubou, que o guarda furtou algo do munícipe, aí é diferente. Então, assim, por isso que eu falo que eu tenho muito orgulho da instituição, de fazer parte da instituição. Cara, eu falo, né, como eu falei, eu morei muitos anos aqui, né? Cara, eu já fui abordado pela guarda. Eu até tenho uma história engraçada que eu acho que eu vou contar da minha mãe. Isso é legal. Agora. Essa história engraçada é legal. Sabe o que eu te contei da minha mãe, né? Não. Né? Não. Depois eu conto. Mãe, essa é pra ti. Depois Pô, tu mora na Fritz Krieger? Minha mãe, não, ali pertinho, ali, mais pro lado da Romário Badia, pra 1º de janeiro, ali, na Max Alda. Pô, cara, o que acontece? Mandar um abraço aí pra todos os moradores da Fritz Krieger. Eu moro lá perto, Lá cara. perto? Lá perto. Inclusive, eu tô envolvido com a associação de moradores lá. Eu e a Pamela. Show de bola. Cara, diversas vezes eu fui abordado pela Guarda Municipal de Trânsito. E sempre, assim, nunca houve exagero, cara. Nunca. Porque, assim, cara, tu tá certo, cara. O cara vai pegar teu documento, vai consultar, irmão, boa viagem, tchau, um abraço. Eu já tive a sorte de algumas, quando trabalhava de madrugada de aplicativo, ser abordado por isso aqui. Eu cheguei aqui, trabalhando de aplicativo, cheguei com o bastão. E aí? Não, eu tô tranquilo, assopra aí. Não, e é isso, cara, é isso que às vezes acaba tendo essa distorção, vamos dizer assim. Porque quando a gente faz uma abordagem, eu não quero que ele esteja embriagado. Claro. Porque se ele estiver sob efeito de álcool, ele não arrumou problema só para ele acabou de arrumar um problema para mim também. Tu vai ficar horas Vou na ter delegacia. que ficar na delegacia algumas horas, preencher um monte de documento, cara, sabe, onde poderia estar desenvolvendo outra coisa, talvez precisa de uma viatura para fazer um atendimento, agora tá lá na delegacia, tá empenhada sabe? lá, depois ele tá fazendo... Então, é isso que às vezes o cidadão ele não entende. Quando eu faço uma abordagem, eu quero que esteja tudo certo, que ele siga o caminho dele. Vai em paz, né, Segue cara? o caminho. Se eu voltar um pouquinho falando da minha mãe, tadinha dela. Muitos anos atrás, ela sempre pegava o meu irmão e levava no escoteiro na Fortaleza. E o pessoal da Foz ali, fazia aquela parte de esgoto da cidade, né? Uhum. Eles trabalhavam de azul, né? E ela vinha com o carrinho dela de manhã cedo. O pessoal do esgoto fazendo manutenção. E o pessoal da guarda fez sinal pra ela parar. Assim, o pessoal do esgoto foi embora. Abordaram ela na Francisco Volta. Falou, por que tu não parou? Eu achei que era o pessoal fazendo manutenção do esgoto. Pô, ainda confundiu. Meu Deus, coitada, cara. Mãe, se caguetei, mãe. A mãe, meu Deus do céu, que vergonha, gente. Porque assim, tava em obra aquela semana toda e a mãe passava lá, né? Obra. E aí era um sábado de manhã cedo, não sei lá de que hora, pra ela, passei a semana toda aqui. Tinha um pessoal fazendo manutenção de azul, passei aqui, tem uma galera de azul. Mas ela nem se acertou em questão de viatura, de cone, não sei o que. Tadinha, ela pegou e me soltou uma dessa. Eu falei, meu Deus do céu, mãe. Deixa eu te falar uma então. Nós na curva da prefeitura, ali na Martin Luther, indo pro departamento. Na nossa frente um Fusca, as rodas azul assim, cara. Sabe, bota o LED. pininho de LED no ventil? Sim. Aquele negócio azul assim, né, cara? Aí eu disse, cara, pra chamar a atenção assim, quer ver como que tá errado? Não tava. Consultamos não licenciado. Né? Aí entramos do lado, tal, adivinha quem era? Quem? Pedro Brandeleiro. O Pedrinho? O Pedrinho, cara. Aí encostamos e disse, cara, como é que tu me faz uma coisa dessa, bicho? Mas tem melhor, calma, que não vamos chegar lá. Eu ia te perguntar, foi nesse dia que vocês Aí, cara, Pedro, agora tu tem que, se tu conseguir pagar e baixar, a sorte dele é que não tinha multa. Porque se tivesse multa não consegue baixar do sistema. Então ele pagou, era licenciamento, era coisa pequena ali, era um dos
dos quesitos, eu não lembro agora se era IPVA ou licenciamento, mas aquilo ali hoje, né, geralmente em 15, 20 minutos ele já sai do sistema. Se fosse multa, não, aí teria sido guinchado. Mas beleza, resolvido o problema, entramos dentro da viatura, ele assim, ô rapaz, vocês podem me dar uma mão aqui? Podemos? O que aconteceu, Pedrinho? Cara, o carro não tá pegando. Aí, ó, a bateria! Tivemos que empurrar o Fuscão. Ou seja, ele tava errado, chamando a atenção, e ainda tivemos que empurrar o carro dele, né, cara, pra pegar no tranco. Meu Deus do céu, cara. É um raro, cara. Essa é pra ti, hein, Pedrinho? Essa é pra ti. Eu vou te marcar, tá? Tá no anjo da vida, eu acho, agora. É, ele tá no anjo da vida. Cara, que... mas dessas cômicas, assim, tem mais, cara? Tem uma da Vila Itopava. Cara, essa da Vila Itopava. Pô, não, André, essa da Vila não, né? Pô, vai falar aqui, vai me queimar, né, cara? O que acontece? Não, mas fala. Fala. Que Pô, agora conta, né? Nós recebemos um chamado por volta das 2 horas da manhã, lá dentro da Vila Itopava, cara, quase divisa lá de Massarandu, de Pomerode. Daí praticamente informaram que tinha um veículo abandonado com uma árvore no meio da pista e tal, um rolo lá dentro daquela Vila Itopava. Beleza, um dia de chuva, madrugada, eu e o outro parceiro que estava comigo, que estava cobrindo a folga, as férias do Bagato, a gente se deslocou até a Vila Itopava. No decorrer do trajeto, a gente estava pegando referências da rua para poder chegar até o local para identificar a reclamação. E o camarada Tavares, que estava no mesmo plantão, na mesma equipe ali, pegou uma viatura e nos acompanhou também, até por questão de segurança. Vou dar um apoio. Chegou em determinado deslocamento, trajeto, Central consegue identificar aí para nós aí um ponto de referência para a gente poder chegar próximo dessa rua para poder identificar o problema. Vocês estão aonde? Né? Para que ela pudesse entender onde que nós estávamos. Só que nós já tinha passado um trecho e em determinado momento o Tavares, que estava numa outra viatura, disse: Central, nós temos como ponto de referência um ponto de ônibus aqui próximo. Isso foi! Coisa de guarda novo, cara. Coisa de guarda novo. A Central queria praticamente... 200 pontos naquela luta. Queria um ponto de referência, né? Que pudesse identificar rápido, mas o É porque assim, ó, o que acontece? Aí eu vou me defender, né? Lá na região de fronteira, cara, tu não vai encontrar um ponto de ônibus, entendeu? Então... Justificou. Então, assim, dependendo da situação, qualquer coisa que não seja árvore, pedra diferente já é um ponto de referência, entendeu? Aí eu vi o ponto de ônibus, cara, aí o André não se aguentou, né? Aí o André pegou, mudou a frequência do rádio e falou assim: ô, seu louco, pô, tem milhões de pontos de ônibus aqui, cara. Aí a Simone, que tava na CCO nesse dia, não se aguentou, né? Aí depois ela pegou, chamou no rádio, ela disse assim: ô Tavares, tu tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Essa do ponto de ônibus aí foi demais, hein? Tem uma, cara, que supera todas essa daí, cara. Ai, meu Deus, tá doendo maxilar. Nosso coordenador, cara, eu e o André na vez, que como são 3 viaturas, né? Segue a sequência, praticamente a mesma coisa que o nosso bombeiro lá. Tem a primeira, a segunda resposta. Isso, aí vai revezando. Então nós estávamos na vez, o nosso coordenador, Bagato André, um acidente na rua, tu lembra o nome da rua? É uma transversal da Gustavo Pérola Zimmermann, do Vale. na Pérola do Vale. E se eu não me engano era até Pérola do Vale mesmo a rua. A rua do Kaique lá? Isso, essa mesmo. Aí o que acontece? Chegamos no local, né, cara? 3 horas da manhã. Entramos na rua que tinha 80 metros, essa rua, que era uma rua sem saída, que era uma transversal da Gustavo Zimmermann. 2 cidadãos sentados lá no fundo, chegamos até lá no fundo, né, cara? Aconteceu algum acidente aí, alguma coisa que nós fomos acionados? Não, estamos a noite toda aqui bebendo aqui, não aconteceu nada aqui. O Central, que naquele tempo não tinha CCO. Era direto com o coordenador, que recebia a ligação e repassava. Ô coordenador, a gente aqui no local, a gente já verificou, essa rua tem tantos metros,
nem tem esse número e não tem acidente aqui. Aí ele assim, pela rádio, né? Não, é verdade, cara, essa rua é lá em Timbó. Dá um pulinho lá em Timbó e atende pra nós. Ô, coordenador, é Timbó, coordenador, não é Blumenau. Ah, beleza, dá QTA, J11 pra vocês. Cara. Tu vê, cara, olha só. Essa ele sabe pra quem que é, ele sabe, o coordenador sabe pra quem que é. O empenho de chegar, né, cara? O empenho de chegar. Ai, cara, é espetacular. Não, mas assim, voltando ao assunto, né, que a gente estava de guarda municipal, de regulamentação e tudo mais. Vamos voltar uma linha séria. O que eu acho legal hoje, ali dentro da nossa guarda municipal de trânsito, que, por exemplo, a gente tem guardas que estão competindo mundialmente. Ah, mas como? Através do bombeiro comunitário. Então, tem guardas que vão, inclusive, para a Espanha. Estava no Paraguai, Bagato? Isso, o que aconteceu? Inclusive, a nossa equipe esteve aqui no podcast, né? Que foi o André, o Alan e o Schlemper. Que... Era para ter vindo, mas teve um problema familiar, acho que, né? Isso, aí daí como o Alan tinha sido comandante já da equipe, que hoje eu sou o comandante, né? Como nós ficamos campeões brasileiros de entrada, que a gente participou a primeira vez, nós conquistamos a vaga para competir na Espanha, né? A gente ficou campeão brasileiro e conseguiu a vaga na Espanha. A gente não vai para a Espanha, exatamente porque o valor é muito alto. Eu não sabia, né? Dessa informação ainda. A gente não vai, só que nós recebemos uma carta convite de Miami, que vai ser em novembro. Então essa passagem já está comprada. Então a nossa equipe vai para Miami na competição dos Estados Unidos. A convite deles. Então, sensacional. Então assim, o que eu acho fantástico é isso. Dentro da Guarda Municipal de Trânsito, a gente tem esses profissionais de excelência e eu quero puxar um gancho também. Hoje a gente fala, poxa, da gente, né? Mas assim, eu acredito que vale a gente ressaltar os que se aposentaram e os que estão, a gente tem guarda com 38 anos de serviço, que continua prestando um excelente serviço para a comunidade, entendeu? Seria muito desrespeitoso com todos e, poxa, ia tomar muito tempo, até porque nós somos 123 ali hoje, atualmente. Pô, é efetivo grande, cara. Sim. Aí, poxa, citar um ou dois nomes, não. Eu vou citar de uma forma geral os antigão, cara. Pô, agora com esse temporal que deu aqui em Blumenau, ficamos sem sinaleira. Eles pegaram esse tempo que não tinha sinaleira, que o guarda tinha que ir lá, que tinha que controlar o trânsito, tinha que fazer. Então, assim, a tecnologia ela vem, só que a tecnologia ela é falha, sempre vai ter que ter o ser humano ali por trás da tecnologia para estar junto e estar pegando. Outro ponto que vale ressaltar, Blumenau sempre foi referência, falei disso lá no começo, a questão de entrada e saída nos colégios das crianças. Então, poxa, quem é mais antigo aí sempre fala, bate nesse ponto. E a Guarda Municipal, isso aí inclusive foi instituído na Lei 13.022, que é a lei de 2014, só que a Guarda Municipal de Blumenau, de Trânsito de Blumenau, já faz isso há muito mais tempo, entendeu? Aí veio o semafórico e acabou ajudando também e o guarda poder fazer outras atividades dentro. Hoje aqui a gente tem toda uma estrutura, só para você ter uma ideia do que a gente tem 50 motos, 14 viaturas 4 rodas, que são carros, temos 2 caminhões, sendo um caminhão baú, temos 2 caminhonetes e 3 reboques. Tem um ônibus de escola, não tem? Tem, também. Tem um ônibus de escola, aí doação... Inclusive a esposa dele trabalha hoje, né? Na EPT, que é a Escola Pública de Trânsito ali. Então, a gente também pegou doação da PRF de 2 NC 750 e 10 Harley Davidson. Então, assim, hoje, essa questão de viatura, por isso que eu falo, a gente é a melhor guarda em termos de estrutura. Com viatura, não de estrutura física. Tanto é que a gente não tem prédio físico. A gente divide espaço ali na rodoviária. E
uma das nossas lutas é brigar por isso, entendeu? A gente ter uma identidade, ter um prédio físico onde a gente possa estar desenvolvendo melhor as nossas atividades. Chamar de casa, né? Justamente. Essa é a minha casa, né? Até porque ali aquele ambiente de rodoviária, ele acaba sendo um ambiente muito insalubre, e para quem faz parte do rol da segurança pública, através da lei, eu sempre gosto de enfatizar a Lei 13.765, que é o SUSP, do Sistema Único de Segurança. Então, assim, poxa, é bem complicado. Você tá numa rodoviária onde tem muita passagem de pessoas, entendeu? A gente tem colete balístico, tem equipamentos, as viaturas... Exposto, né? Porque passa muito, a gente não sabe quem tá passando por ali, né? Justamente. Então, assim, hoje a gente tem acesso ao Infoseg, tem acesso ao sistema de câmeras aqui, que é o OCR. Então, assim, em termos de estrutura, a gente está bem estruturado. Cara, tu falou dos veteranos, né? Sim. Cara, esse é um ponto muito importante a gente ressaltar, porque esse aqui é um dos pilares básicos desse podcast, cara. Que é a gente resgatar a história Cara, porque assim, se vocês estão carregando essa farda hoje é porque alguém sustentou até ela, agora. Né? Exatamente. Passaram o bastão para vocês e vocês são a bola da vez, vamos dizer, né? E daqui a alguns anos eles vão olhar para trás e falar, pô, se não fosse esses caras, então... Pô, eu acho muito interessante e muito louvável essa tua colocação, cara, de valorizar esse pessoal que já passou, né? Bem lembrado. Que deu sangue, pô. Eu fico imaginando, cara, essa galera aí na enchente de 83, 84, desastres naturais, pô, por si só, você já trabalha pra caramba. Mas essa raça, né, naquela época, sem uma estrutura adequada, né? Lá dando sangue, o suor, né? Só imagina em 2008. Enchente de 2008. Entendeu? Eu não morava aqui, eu morava na Amazônia. Então, assim, lá a gente tem outros problemas. Tem outras doenças. A realidade é outra. Então, assim, lá a gente não tem esse problema de barrancar morro. Entendeu? De, morrer pessoas devido a isso. Então, assim, Blumenau é muito forte. A população de Blumenau, volto a dizer, né? Você pode falar palavrão, não, é muito foda nesse sentido. Entendeu? Então, assim, a cidade consegue se reconstruir porque ela não espera pelo poder público. Sim. Entendeu? Então é isso que eu acho legal da comunidade blumenauense. Cara, a gente já tá meio que na reta final, né? O tempo passa voando, né? Eu queria ficar mais 2 horas, mas o Pedrão lá, se eu falar 2 horas, o Pedrão já vai de cara feia lá e dá ruim. Brincadeira. Cara, eu queria que cada um de vocês, pra gente seguir já pra finaleira, pudesse passar alguma mensagem aí, cara, pra quem tem interesse em ser um guarda municipal de trânsito, né? Qual é o sentimento de vocês, o orgulho de vocês de ser um guarda, né? Se cada um puder dar uma palhinha desse sentimento. Agora tem que voltar de lá. Vamos fazer o contrário. Agora vamos fazer o contrário. Beleza, Rafael? Você vai falar que foi pelo Bago, apresentou na guarda agora, né? Não, brincadeira. Rafael, então, pegando essa oportunidade aí, é um prazer estar na instituição da guarda, no qual, como eu tinha mencionado anteriormente, eu vi, na verdade, eu acompanhei toda a trajetória, né? Principalmente do meu pai, então aquilo que foi mencionado anteriormente, os antigãos aí pegaram algumas situações adversas dentro da nossa cidade. A gente, quando entrou na guarda, também a gente presenciou em 2012, também teve uma enchente, deslizamento de terra, no qual a gente teve que fazer todo um planejamento de rotas alternativas de trânsito para dar fluidez no trânsito, para poder auxiliar as outras instituições. Mas esse é um prazer, eu conheci desde pequena a guarda e fazendo esse diferencial para a comunidade, né? A gente tenta sempre procurar atender bem as pessoas, principalmente nós, que hoje eu estou lotado no plantão de atendimento de acidente, então a gente vê diversas situações, dificuldades, pessoas que ficam cefadas ali, acaba ficando com sequelas, familiares que acabam abraçando seus entes queridos ali, todos machucados, feridos, enfim. Então a gente pede para a população se conscientizar, principalmente nesses momentos que está em direção do volante, está conduzindo um veículo, conduzindo uma motocicleta. Então, para refletir algumas atitudes, porque de alguma maneira, por mais que a gente foca na parte de dano material,
mas tem toda a parte física também, recuperação, que depois é lenta, a parte de o familiar tem que começar a criar uma estratégia diferenciada, porque vai ter que cuidar desse ente querido ali que está lesionado, é uma logística diferenciada, tem custo com medicamento, então a gente pede que esse pessoal se conscientize também, e é uma honra poder fazer parte dessa instituição no qual aí tem um grande, né, valor dentro do... Um legado, uma história, exatamente. Né? Então eu agradeço mesmo aí de coração aí poder passar um pouquinho da nossa trajetória, o que a gente pretende da nossa guarda, algumas histórias diferenciadas que a gente vivencia dia a dia, né? E a gente está sempre à disposição aí da comunidade para conhecer a nossa instituição, conhecer o trabalho, como a gente já fez algumas oportunidades, citou por alguns colegas, né? Principalmente de instituições diferentes, pessoas que acabam fazendo como aula de instrutor de autoescola, para entender a parte de fiscalização também, a parte, né, nossa, porque quando tu tem um conhecimento para desenvolver a parte de informação, migrar as informações, né, passar a parte educativa, mas tem a parte nossa de fiscalização na rua também. Então a gente procura que essas pessoas também que tiverem interesse em conhecer a nossa instituição, fica aberto aí para conhecer a trajetória nossa. Perfeito. Dário Tavares. Bom, eu quero abrir aqui, né? Abrir não, né? Finalizar agradecendo a participação. Eu acabei vindo no lugar de um colega do Otobelli. Agradeço também ele. Ele, infelizmente, teve um contratempo familiar e não pôde estar aqui. Se ele tivesse aqui também, poxa, teria sido show de bola. Ele é um cara sensacional. E, assim... fui sargento no Exército, sou formado, sou pós-graduado na área de segurança pública. Então eu sempre me preparei para o combate, para o enfrentamento. Só que hoje eu vivo enfrentamento no trânsito. Então o trânsito hoje no Brasil ele mata mais do que as guerras. Então hoje eu vivo diariamente a guerra do trânsito. Então, igual o colega o André deixou ali, a gente só vai conseguir vencer essa guerra não é com fiscalização. É com educação. E a educação, ela muda o mundo e muda as pessoas. Então, assim, não vai adiantar mais fiscalização, não vai adiantar colocar 500 agentes de trânsito, não vai adiantar. Se não mudar os hábitos da população, se a população não começar a se reeducar nas atitudes. Eu vou deixar uma frase que ela é do meu pai, que ela é o seguinte: vai devagar para chegar rápido. O importante não é a velocidade que você vai, o importante é você chegar. Pô, só te cortando, cara, tem uma frase que o Roberto falou no último episódio que a gente gravou aqui, que ele falou que teve um problema com a perna no acidente, né? Daí ele falou, hoje eu não sou mais o primeiro a chegar, né? Daí meu pai pegou mas tu chega. Então quer dizer, não é ser o rápido, mas, cara, tu tá ali, tem a constância, tu chega, irmão. Né? Então, assim, eu quero também deixar aqui um agradecimento ao secretário da pasta, o seu Alexandre, um abraço para o Marco da Escola Pública de Trânsito, entendeu? Para minha esposa Pamela, que também faz parte, e os nossos comandos direto ali da guarda, que são 3 guardas, inclusive, né? Que é o Martinez, o Lúcio e o Andreasa. O Andreasa do CCO, o Lúcio é da parte ali da diretoria, junto com o Martinez, e é claro, nosso comandante hoje da guarda, que seria o 01, que é o Rênios. Então, assim, é importante ressaltar e valorizar essas pessoas, porque assim, hoje são eles que estão na linha de frente ali de resolver a parte burocrática da guarda. Então, assim, se hoje a gente tem viatura, tem estrutura, tem isso, é porque fora eles, quem esteve atrás, diretorias anteriores correram atrás, e eles continuam na mesma linha, seguindo essa linha tênue, dando continuidade a um serviço. Por isso que eu sempre ressalto a questão dos antigões da guarda, porque eles carregaram o piano, então em algum momento eles estiveram à frente. Então tu tem que valorizar a tua história, porque o André, o Bagato, nós somos temporários, e a instituição é perene. Então a instituição vai estar aí. Hoje nós somos uma das guardas mais antigas do Brasil, uma instituição centenária, e muitas das vezes a gente não tem o reconhecimento, não tem o devido valor, e a gente vem correndo atrás disso, através da associação, juntamente com o sindicato, que é a CID Guardes, e
mais uma vez, eu agradeço poder estar aqui no podcast, entendeu? Poder estar levando um pouco de conhecimento, falando um pouco de trânsito, um pouco dessas questões da segurança pública. Cara, eu que agradeço aí. Baga. Cara, na verdade eu vou falar, os dois já falaram, né? Eu tenho muito orgulho de estar na guarda hoje e de fazer parte do bombeiro, porque para mim a guarda e o bombeiro é um equilíbrio, né? Então os dois me dão o equilíbrio que eu preciso para desenvolver mais um trabalho que é pela minha empresa, que são os treinamentos, né? Então, nos treinamentos eu formei vários instrutores de autoescola, eu sempre incentivei que eles venham conhecer a nossa instituição, porque daí eles vão ter base para poder falar para os futuros alunos deles. Porque uma coisa é eu falar achando que é, outra coisa é eu vendo e passando o que eu vi. Então, você, cidadão blumenauense, que às vezes critica a nossa guarda, venha conhecer a nossa guarda, está aberto. Venha no nosso departamento, venha ver como é o nosso dia a dia. Acompanhe uma blitz junto com a gente, para ver que na maioria das vezes o grosso não é o guarda e sim quem é abordado. Foi falado aqui também sobre educação, né? Cara, a educação é a base de tudo. Hoje no trânsito a gente divide em 3 situações. A educação, que é a primeira e mais importante, por isso que ela é a primeira. A fiscalização. E se essas 2 falharem, elas falham, tem um acidente. Eu trabalho nas 3. Em qual delas que a gente vai se encontrar? A educação é falha por quê? Porque se ela funcionasse, eu não precisaria de guarda, de agente de trânsito, de polícia militar, porque ninguém vai estacionar em local proibido, ninguém vai exceder a velocidade, ninguém avança sinal vermelho, ninguém vai pegar o celular e dirigir, ninguém vai beber e vai dirigir. Então por aí a gente já vê que a educação é falha, né? Temos que começar pelas crianças. Show de bola. E aí o pai vai lá e estaciona em local proibido, na frente da escola, para a criança embarcar no seu veículo. Então a gente já tem um pequeno problema ali. Fiscalização. Tu coloca uma lombada eletrônica que é de 60, o cidadão até ali vem a 120. Ali ele não passa 50, ele passa 8, 9, porque ele quer bater o recorde, para ver quanto mais baixo ele vai passar naquela ali. Ele passou dali 120 de novo. Há 35 anos nós já tínhamos 130 guardas em Blumenau. Hoje nós temos 123, 35 anos depois. Então, apesar do que você falou, é um bom número, mas se a gente voltar a 35 anos... É verdade. Sabe? Então... Mas vê o bombeiro? É a mesma coisa. Vê a polícia militar. Tá metade da polícia militar que tinha... O efetivo da polícia militar só vem diminuindo. Por quê? Hoje, por lei, não sei o que estou falando, está no portal da transparência, 20 mil homens por lei, previsão. Só que tem 9.663. E não sou eu. Em Santa Catarina. 9.000 em Santa Catarina. E não sou eu que estou falando, está no portal da transparência. Então... O pai fala que quando ele entrou no bombeiro em 93, eles trabalhavam em 6 no caminhão. 6 ou 7, o Batista também falou. E hoje tem 2. Não, e no caminhão, dependendo do dia, tem um. É um só. Porque o caminhão não consegue ir sozinho, senão não teria. A gente está falando de 20 anos atrás. Caraca. Então, assim, quando a gente às vezes fala até num tom de crítica, não é do pessoal que está trabalhando, é exatamente essa defasagem. Sim. Que o pessoal vai se aposentando e não vai suprindo essa necessidade. Então, nós temos guardas hoje que os caras têm um baita conhecimento e uma baita formação. Para quem vê de fora e acontece alguma coisa fora de contexto, do jeito que tu falou, o que eles vão falar? São despreparados. Né? Os guardas não são preparados para utilizar uma arma. Cara, nós passamos 7 anos no exército. E nós atirava de .50 de metralhadora. Não era com pistola 40, .40, 9mm. Sabe? Então, às vezes, o contexto é que acaba acontecendo aquilo ali. Então, se eu falar por mim, eu já tenho curso nos Estados Unidos, tenho na Guatemala, tenho na Argentina, tenho no Paraguai, que a gente foi competir, tenho no Equador. Então, assim, geralmente os cursos é voltado para a área de bombeiro, mas eu sempre vou procurar o que é no trânsito. Então, por exemplo, no Equador, ele tem uma multa, a segunda multa é somada à anterior. A terceira multa é somada às 2 anteriores. Opa.
A quarta multa é somada às 3 anteriores. Nos Estados Unidos pode entrar com uma ação na corte e não usar o capacete. Porém, ele vai ser atendido se ele paga ou se ele tenha plano de saúde. Se ele pagar o valor que o juiz determinar. Que lá tudo é corte, né? Então, assim, mas o que eu descobri também? Que se ele tiver plano de saúde e não tiver o capacete, o plano de saúde não cobre. Então, ele vai ter que pagar. Óbvio, né? O bombeiro lá não vai chegar, ô jovem, tu vai pagar como? Pix, boleto e assim por diante? Claro que não vai ser assim, né? Vai atender ele e depois o boleto vai lá para casa dele. Então, assim, eu tenho muito orgulho exatamente porque a instituição que eu trabalho não é corrupta. E é exatamente o nosso grande orgulho, cara, não tem como ver, mas eu estou arrepiado. Porque a nossa guarda não é corrupta. Porque nós já pegamos situações em que o condutor estava embriagado, foi preso, e o dinheiro que estava com ele foi o dinheiro da fiança. Porque a gente faz uma geral no carro, porque vai pro pátio, não problema dentro do pátio, mas para ver se tem, por exemplo, um aparelho de som legal. A gente anota exatamente para não ter qualquer tipo de desvio. Tem um alto-falante dessa marca, tem isso, tem... Aí a gente procura, achamos o dinheiro, R$6.000 dentro. Levamos para a delegacia e esse é o valor que ele, inclusive, pagou a fiança dele. Entre outras situações, né? Então, são inúmeras que a gente poderia estar citando aqui. Só para finalizar, o Bagatoli atendeu com a Pamela um óbito, tinha $10.000 dentro do veículo e mais 12 cheques assinados, cada cheque no valor de R$2.000 e poucos. Então, assim... Joias e tudo tinha ali dentro. E então... o condutor faleceu. O Bagatoli colocou tudo em relatório, entregou tudo para a Polícia Civil. Então, assim, já pensou? Ali no caso, como foi na 470, e quando eles nos avisaram, era uma alça da 470. E aí, dependendo, é PRF ou é nosso, né? Então, como a gente chegou primeiro, nós já fizemos o levantamento de algumas situações, e aí tinha mala, tinha uma série de situações, né? Então, eu e a Pamela entregamos nesse ato para a Polícia Rodoviária Federal. Para a PRF, desculpa. Então, já... colocamos o nosso nome à disposição, já que a gente chegou primeiro, né? Porque pode dizer, não, tinha mais do que isso, tinha aquilo, então a gente deixou, inclusive, lá com a PRF, porque daí fazia parte da 470. Rapazes, cara, foi uma honra receber vocês aqui. Tá? Eu acho que falta tempo pra gente falar, né? De tanta história, né? Tinha mais algumas, mas vamos deixar pra próxima. Vamos fazer assim. O legal tá foda. E, cara, eu fico muito honrado, cara, de trazer vocês aqui, porque além de ser uma instituição, né, de 130 anos, né? 1892. É uma instituição tradicional da cidade, vamos dizer assim, né? E, pô, eu me sinto honrado em ter vocês aqui, vocês representando todos os guardas, né? Até os aposentados, os veteranos. Então, pô, só posso dizer pra vocês, cara, que, cara, o Halliga sempre vai estar aberto, cara. Se vocês quiserem trazer alguma pauta diferente, tem um veterano lá, cara, me chama, a gente vai gravar. Por exemplo, já temos pai e filho aí, né? Já tem pai e filho, eu ia falar aqui. Cara, me interessa muito a gente botar, a gente conversar, assim, trocar uma ideia, né? Pra ver, cara, é legal, né? A gente começou o pai e filho com o meu pai, né? Mas eu tenho já mais 3 engatilhados. Cara, que legal. Agora o teu aqui. Cara, é legal isso, cara, porque é uma tradição, é uma questão de honra, sabe? E o Halliga é essa pegada aí, cara, de valorizar cada profissional, mostrar que todos têm a sua importância e sua relevância na sociedade. Com certeza. Né? Então, eu queria presentear vocês agora com essa lembrança aqui, né, que é do 12º episódio. Peço que vocês entregam lá pro coordenador, não é coordenador, é pro comandante, como é que eu posto, como eles falam? Na guarda, que eu desconheço. Lá vai ser no nós temos o gerente e o chefe da guarda. Né? Chefe? Então, né, para vocês deixar lá no stand de vocês lá, para que todos guardas que chegarem para o serviço vejam que vocês passaram por aqui. Sim. E que, de certa forma, vocês vão ser reconhecidos, né? Que a comunidade, não só de Blumenau, mas, né, do Brasil, quem acompanhar esse podcast, saber que aqui em Blumenau tem a melhor guarda de trânsito do Brasil, tá? Então é isso aí, cara. Eu fico muito honrado, né? Não vou me estender muito.
Eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores de hoje, que é a Corrente da Vida, Nature Arte, Soluções de Assessoria de Seguro e Fire Alarme, por esse episódio. Era isso, né? Querem falar mais alguma coisa? Fechou? Nós Fechou. que agradecemos o convite. Vocês têm Instagram? Querem passar Instagram para o pessoal acompanhar alguma coisa? Nós temos o Treinamentos Corrente, Opa, boa. né, que é da Corrente da Vida Treinamentos. Tem o Bagatoli 03, que é o meu, Tarresco e Fire GMT, porque é o meu equilíbrio. Né, e aí fica Tem mais... o André, underline, Jason também. Aí tem o GMT Blumenau também, tem o Trânsito Blumenau, Opa, que a gente boa. administra também. Tem o meu pessoal, né, que é Lucas BT 426. Esses aí da GM, se vocês permitirem também, a gente vai botar um arrobazinho ali embaixo. Ali, Fechou? pra Fechou, Ótimo. pode Acompanhar marcar. a rotina de vocês, a Show rotina de bola. da própria guarda. Pode né? marcar. O arroba aqui embaixo aqui, vocês podem estar acompanhando. Muito bom. Certo? Certíssimo. Fechamos a régua. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Abraço. Valeu. Valeu. Valeu!